Esse é o nosso primeiro webinário de 2022 e ele faz parte da comemoração dos 25 anos do Mediare. Nós teremos convidados de todos os grupos temáticos de estudos. Cada grupo está responsável por um mês para que a gente possa manter a frequência mensal dos webinários. E esse mês é o mês do GT Empresarial, que eu estou coordenando. Vocês estão encontrando na tela o nosso convidado, que é o Joaquim Rocha. Eu apresento ele para vocês já já. Quero até que a gente complete o nosso horário de ter acesso à sala da vindos. A gente está recebendo já boa noite aqui pelo bate-papo. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Cássia, olá, bem-vindos. Nós ultrapassamos 100 inscritos. Eu estou muito feliz com a repercussão mais desse evento da nossa educação continuada. Boa noite, Raquel, bem-vinda. O Instituto Mediare ele tem um guarda-chuva que abriga 10 grupos de estudos e abriga um grupo de estudo temáticos, né? Abriga um grupo de estudos mensal. E olá, Mercedes, olá, Tatiana, olá, Júlio, prazer, quanto tempo. E também os webinários dos grupos de estudos. Então, esse é o primeiro webinário do ano. O grupo que está responsável por ele hoje é o grupo de estudos empresarial. Fica o meu estímulo para frequentarem todos os grupos de estudos que vocês possam. Peçam na secretaria, aqueles que não receberam, a programação, porque todos os coordenadores aprontaram as suas programações para que a gente pudesse divulgar já na primeira semana de janeiro. Então, se a sua se perdeu no computador por algum motivo, a secretaria pode te enviar o cronograma do acontecimento de todos os grupos, dia e horário do ano todo, como pode enviar o programa de cada um desses grupos. Muita alegria de saber que a nossa casa continua cheia e que vocês estão prestigiando isso que é muito caro para o Mediare, que é a educação continuada, né? A gente sabe hoje que os programas de educação, as capacitações não dão conta da velocidade de mudanças e do quanto de informação que a gente vai tendo acesso diuturnamente. Então, a educação continuada faz parte hoje de todos os programas de educação e o Instituto tem assim, muito prazer e muito orgulho de coordenar esse guarda-chuva com tantas pessoas interessadas. Então, boa noite, obrigada. Vocês estão fazendo parte da nossa comemoração de 25 anos. São 6h33, a gente antecipou o horário habitual de webinário, porque a gente costuma começar às 19 horas. Hoje a gente está começando às 6h30. A gente considerou que nesse mês de fevereiro, que talvez a gente não esteja engrenado em tantos compromissos, a gente pudesse começar um pouco mais cedo. Vocês estão encontrando na tela o Joaquim Rocha, que é o convidado do grupo temático empresarial. Já já ele se apresenta, mais um minutinho e a gente começa, tá bom? Muito feliz com a presença de todos vocês, de todas as inscrições, com essa demonstração de interesse de que continuemos conversando sobre os temas da academia e os temas da mediação, os temas da academia vinculados à facilitação de diálogos, não exclusivamente à mediação. Na realidade, eu tenho apresentado o Mediário como uma instituição que trabalha com processos de diálogo. Mediação é um deles, né? O contato com vocês ele pode se dar, como ele já começou,
pelo chat, por favor. E vocês têm também o Q&A, o QIA à direita, na barra inferior do Zoom, onde as perguntas podem ser colocadas. Joaquim reservou um tempo ao final para que as perguntas, eu possa fazer um apanhado das perguntas que vocês trouxerem ou dos comentários que vocês queiram fazer, para que ele possa estender aquilo que ele selecionou para essa hora inicial para estar conversando conosco. Então, vamos lá. São 18h35, agora o meu boa noite é oficial. Bem-vindos ao primeiro webinário do ano do Instituto Mediari. O webinário de hoje ele está sendo coordenado pelo Grupo de Estudos Empresarial e nós estamos recebendo Joaquim Rocha. Nós temos um presente para vocês na comemoração dos nossos 25 anos, que é o sorteio, entre aspas, eu estou chamando de sorteio, mas o 25º inscrito de todos os grupos que acontecerem durante um ano vão receber um desses livros da biblioteca. O Mediari tem umas duplicatas, então essas duplicatas eu estou fazendo uma dedicatória, porque é um presente do Mediari para vocês. E a 25ª pessoa inscrita em cada grupo vai receber um exemplar. Depois a Lígia vai entrar em contato, procurar saber endereço, quem for do Rio e puder pegar aqui na portaria do Mediari, senão nós vamos enviar pelo correio. A presença de vocês é um presente, então nós estamos retribuindo dessa maneira. Deixa eu contar para vocês um pouco do Joaquim. Joaquim tem um percurso na área de governança e na área empresarial, que inclui carreira executiva, que inclui participação em conselhos de administração, que inclui também uma formação em mediação corporativa. Então, é uma pessoa que também fala esse idioma que a gente está aprendendo, né? Que é o idioma da mediação, com todos esses propósitos que a gente tem na promoção do diálogo. E ele reservou para nós 4 cases. Em cada um dos cases, o que eu achei muito interessante da seleção que ele fez é que, em cada um dos cases, ele vai poder falar desses diferentes lugares profissionais dele, em que ele pôde atuar facilitando diálogos entre pessoas, né? Eu quero passar para você, então, o microfone, Joaquim, para você ampliar a sua apresentação na medida que você queira. Ele também está à frente como sócio fundador da Lupa, que é uma organização voltada ao desenvolvimento e à gestão. Então, seja muitíssimo bem-vindo. Boa noite. Muito prazer ter você conosco hoje. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, né? E obrigado mais uma vez, agradecer ao Instituto Mediari pelo convite, especial a você, o GT Empresarial. Queria agradecer também a Gabriela Codorniz, que foi a pessoa que fez essa conexão entre nós, né? Acho que ela tem um pouco de responsabilidade por esse evento aqui. Então, e você falou de aprender mediação, aprendemos nós, você está ensinando, né, já há muitos anos e com essa experiência, com essa marca. Então, acho que você já falou bastante de mim. Eu vou dar agora só uns detalhezinhos adicionais. Eu tenho 59 anos, sou casado há 30, completado agora, daqui a pouquinho, em maio, com 2 filhos, um de 22 e um de 25. E foi aí que, nessa trajetória com eles, que eu senti muito a necessidade de usar as minhas técnicas de mediação, e posso confidenciar para vocês que nem sempre foram muito bem sucedidas, né? Então, sou carioca, e que é um prazer, um desafio também, ser carioca, de viver no Rio de Janeiro. E para aqueles que conhecem o Rio de Janeiro, eu gosto muito de esportes e eu torço pelo Bangu Atlético Clube.
E aí eu queria, então, dizer para vocês que aproveitem bem essa experiência, porque vocês não encontrarão muitos torcedores do Bangu por aí. São raríssimas oportunidades. Se não valer pelo que a gente vai conversar aqui de mediação, vai valer por terem conhecido um banguense de carteirinha, desses que, quando pode, vai aos jogos. Enfim, o Bangu está lá pela quinta, sexta divisão do Campeonato Brasileiro, mas, enfim. Bom, é isso. E, assim, eu tive a oportunidade, como você sabe, Tânia, de atuar em diferentes estruturas societárias de empresas multinacionais, dentro e fora do Brasil, em empresas nacionais de capital aberto e empresas familiares. E isso me exigiu muito da minha capacitação e me ensinou também, coisas que a gente vai acumulando, né? A área base sempre foi RH, apesar de eu ser engenheiro de formação, ou de deformação, como falam alguns colegas, mas fui estendendo para outras áreas, governança, e trabalhando também junto a conselhos de administração, e como coach, como mentor. Isso é uma coisa interessante que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, que a mediação ela dá essa oportunidade fantástica de a gente conjugar diferentes disciplinas, né? Como é que essas disciplinas elas se juntam num processo de mediação, e é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês. Obviamente que eu não quero ficar chovendo no molhado, falar de coisas que a plateia conhece muito bem, entrando em meandros das metodologias, nem falando muito de coisas de processo. E vou tentar trazer para todos essa experiência de um terceiro num processo de facilitação de diálogo, de mediação, o que uma pessoa pode ajudar, né? Vou falar de alguns tropeços também, que são coisas importantes para o aprendizado, né? Então, é isso. Eu queria fazer só uma parte aqui, obviamente, pela força da nossa língua, do nosso hábito. Eu vou usar os termos no masculino, né? Vou tentar evitar aquela tentativa que acaba se tornando enfadonha de ficar falando o a, ele, ela. Eu vou me ater ao masculino, mas, por favor, entendam que isso é uma força do hábito, da língua, e que não significa nenhuma restrição ao sexo feminino. Então, é basicamente isso, Tânia, e todos. Muito obrigado mais uma vez. Vou agradecer de novo também. Depois eu volto a te agradecer antes que a gente se despeça hoje. A gente vai visitar, o que eu entendi, Joaquim, pelos casos que nós compartilhamos, que fariam parte da sua apresentação, que a gente vai visitar diferentes lugares seus dentro da governança e que demonstram a possibilidade de se estar facilitando diálogos, dessa ser uma habilidade para a governança de forma geral. Então, o primeiro lugar da nossa visita é como executivo, né? Dentro desse percurso profissional, como executivo de pessoas e governança, experiências, desafios, facilitando diálogos internos no mundo corporativo. Você compartilha conosco? Exatamente. Então, vamos lá. O primeiro case, eu vou dar só um panorama geral do case para o pessoal entender. Eu trouxe aqui das diversas experiências que eu tive e desafios desse papel de um executivo de pessoas de recursos humanos entrar em situações de disputas, de conflitos. Eu trouxe aqui uma que marcou para mim bastante pela importância, pela relevância que tinha. Eu estou falando aqui de uma empresa muito grande na qual eu atuei, que estava passando por um processo de reestruturação com um CEO recém-chegado, e havia, nesse processo de reestruturação, 2 executivos pares meus de altíssimo nível, de altíssima importância para a organização, que a empresa não queria perdê-los de jeito nenhum, mas que estavam disputando na divisão de unidade de negócios, coisas que o pessoal que trabalha em empresas sabem o que é isso, com muitos interesses que estão em jogo nessas divisões, né? Então, o CEO, por estar há pouco tempo na empresa, ele
apoiado pelo Conselho de Administração, entendeu que era melhor ele não entrar, porque ele precisava se viabilizar, e aí ele sugeriu às partes a intermediação de uma terceira pessoa, que fui eu, e isso foi aceito pelo Conselho, pelo CEO e pelos meus colegas. Então, o que eu vou trazer aqui são as condições de contorno e, principalmente, quais foram os desafios que eu enxerguei ali, que eu vivenciei ali, as armadilhas que foram colocadas, os cuidados que a gente tem que ter quando está fazendo um trabalho como esse, sendo parte do processo. Sendo parte antes, portanto, com todo o histórico de relacionamento para trás com as pessoas, durante e, obviamente, teria uma solução de continuidade, porque, diferentemente de quando você é uma pessoa que entra para mediar uma situação e sai, é uma coisa, eu ia mediar e ia continuar. Então, eu até... a gente pensa que é mais fácil fazer isso, mas não é. Definitivamente não é. Então, eu vou elencar algumas coisas aqui que eu estou qualificando como desafios e cuidados, que é o da isenção, né? E isso é um desafio muito grande, porque se, por um lado, o fato de a gente estar dentro, a gente já conhece mais dos envolvidos, por outro lado, a gente traz o histórico de relacionamento com eles também. E o viés do outro lado é o seguinte: eles também te conhecem. Eles sabem quem é que está ali junto deles, quais são as preferências, o estilo, né, os valores, né? Então, essa questão da isenção foi um exercício, em todos os casos que eu precisei entrar, e especialmente nesse pela relevância, absurdo, principalmente controlando a mim mesmo, para não me deixar levar pelas experiências anteriores com eles, bem-sucedidas e mal-sucedidas. Experiências onde tudo saiu muito bem no passado entre nós, experiências que deixaram rusgas, marcas, mas ali precisava ter uma separação do papel. A intimidade. A intimidade é um outro ponto interessante, que quando a gente entra num processo de mediação de uma disputa ou de facilitação de um diálogo, onde não existe a intimidade, é uma coisa. Uma outra coisa é quando já existe uma intimidade. E aí, essa intimidade, que esses foram pontos muito bem discutidos nos acordos que eu fiz individualmente com cada um e depois com os dois, né, dizer o seguinte: nós vamos ter que dosar isso, porque uma coisa é os nossos papéis como pares, uma outra coisa é o meu papel aqui tentando chegar a uma solução com vocês, com o máximo de isenção possível, mas, obviamente, é que, ao longo do processo, que se estendeu por um pouco mais de um mês, com reuniões, muitas reuniões e com muita intensidade, os telefonemas que eu recebia deles e com algumas... Eu vou usar a palavra chantagem por ausência de uma outra melhor que me vem à cabeça agora, e principalmente na situação que eles percebiam, uma percepção que eu estava tendendo mais para um lado que o outro, trazendo memórias dos meus relacionamentos passados com o outro, para tentar criar uma intriga. Então, isso aí requereu, em vários momentos, conversas muito esclarecedoras com as pessoas que estavam fazendo essas tentativas, para dizer: olha, vamos fazer isso. Uma outra coisa muito importante é um aspecto sociológico das relações, que vocês conhecem muito bem, que é a plateia, né? E, principalmente, quando a gente está lidando numa situação como essa, a plateia formada pelas equipes desses dois executivos, inclusive uma plateia que tinha interesses, porque numa reestruturação, principalmente os níveis gerenciais, eles acabam, de alguma maneira, sendo afetados também. Então, nós tratamos muito isso nas preliminares, dizendo o seguinte: vamos tratar com privacidade, porque a privacidade, entre outras coisas, ela vai evitar constrangimentos de vocês estarem caminhando para uma situação, se divulgarem antes disso acontecer, isso pode... vocês podem receber impressão e isso vai trazer problemas para vocês.
mas, obviamente, que isso não aconteceu como a gente combinou e trouxe alguns dissabores, e, inclusive, pessoas de fora fazendo contato comigo também, tentando incluir elementos novos. Então, o desafio de gerenciar essa privacidade foi muito interessante, que quando, enfim, o acordo não foi cumprido no início, logo depois da primeira e segunda reunião, quando isso começou a acontecer, eu disse para eles, eu falei, olha, cuidem, cuidem, porque isso pode acontecer e isso pode atrapalhar todo esse processo. O outro ponto muito interessante era o seguinte, né? O CEO preferiu, com o apoio do conselho, ficar de fora, e foi bom, mas ele não controlava a ansiedade dele, queria, no meio do caminho, ter informações do que estava acontecendo. Obviamente, gerenciar essa expectativa foi também um desafio, mas, em alguns casos, eu, com muito cuidado, era uma pessoa que eu estava aprendendo a conhecer também, e com respeito, até porque ele era o chefe de todo mundo e meu chefe, mas com muito cuidado, algumas vezes eu perguntava para ele assim, você está conversando com quem agora? Com o diretor executivo de recursos humanos ou com a pessoa que está facilitando aquele diálogo? E aí, pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas, de bom senso, ele entendeu quando ele estava cruzando algumas linhas, né? Bom, contribuições que eu acho que esse terceiro mediador deu. Primeiro, entender exatamente aonde é que estava pegando, quais eram os pontos da controvérsia, né? E aí essas descobertas, elas não foram simples, porque, principalmente pela solução de continuidade, nós íamos continuar nos relacionando, ninguém abriu o coração, mas usando técnicas, perguntas, tentando explorar, principalmente nas conversas individuais, isso tudo pactuado antes, que haveria conversas individuais sempre que necessário, todos concordaram, ficou muito claro para mim, depois de passar tudo isso, se veio isso confirmando, que para era uma imagem externa que precisava ser preservada, porque era uma pessoa que representava essa empresa na associação de empresários local, e para o outro tinha um aspecto mais de sucessão, que para o primeiro isso não tinha muita importância. Então era a imagem para fora. Se ficasse com uma área percebida como mais fraca do que a que ele tinha antes, o que isso ia impactar para o mercado? Que mensagem? E para o outro era construir uma plataforma de sucessão quando viesse a acontecer, né? Aspectos relacionados entre posições e interesses mostra claramente como a influência da plateia, desses outros interessados por fora, muitas vezes elas acabam empurrando esse interlocutor para posições muito fortes, a maneira de se colocar, quando na realidade poderia ser tratado de uma maneira diferente, focando nos seus interesses, o que podia levar para uma solução. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente explorou bastante. E um exercício que, nesse caso, eu usei, um expediente que eu utilizei era coisas que a gente discutia individualmente, tentar que eles trouxessem na medida do conforto para na mesa de negociação quando tivéssemos nós três. E aí isso facilitou bastante, né? As questões subjetivas, subliminares, entre a meta, que era chegar a uma solução, uma proposta para ser levada ao CEO, validada pelo CEO e validada pelo Conselho de Administração. Obviamente, era uma reestruturação organizacional importante de unidade de negócio. E o que a gente pactuou, nós três, é que nós precisaríamos ter pelo menos duas alternativas para oferecer para o CEO e para o Conselho. Seria uma maneira de dar para eles também um direito de escolha, né? No início, um deles reagiu bastante a isso, queria que o que saísse dali fosse aprovado incondicionalmente, e o outro nem tanto, mas neste processo também acho que uma contribuição é perguntar para eles o seguinte: o que é que, de fato, cada um de nós tinha de autonomia para que todas as coisas fossem aprovadas incondicionalmente? Eu trouxe, inclusive, exemplos familiares.
de relacionamento com os filhos, com a esposa, dizendo nada é incondicional. Sempre você vai ter alguém que vai ter algum direito de se manifestar. Então, era justo, então nós pacificamos isso também. E um outro ponto que, na minha opinião, foi muito útil, foi depois de finalizado tudo, de levado para a aprovação obviamente, do CEO e do conselho. E aí cabe uma explicação que é o seguinte: as duas alternativas que foram trazidas por eles, obviamente, nós fomos para o flip chart durante as nossas conversas e rascunhamos coisas, mas a proposta deles. O meu papel era muito mais tentar traduzir no papel. As duas alternativas foram aprovadas e o conselho e o CEO devolveu para eles a decisão de escolha. Então, no final, a escolha acabou sendo deles também, o que foi uma coisa bem interessante. Foi a divulgação para isso, para as redes de influência e, principalmente, ajudar na comunicação com aqueles gestores, os gerentes, que teriam impactos nas suas áreas, ajudar a fazer a comunicação. Então, foi um trabalho de apoio muito grande, de valorização desses gestores, desta plateia que estava ali ávida para saber o resultado. E, na minha opinião, esses foram as principais contribuições nesse processo de mediação. O processo durou um pouco mais de um mês, foram várias reuniões, com muitos protótipos em cima da mesa e, no final, duas estruturas, onde eles trabalharam juntos, sem mim, me trouxeram as duas alternativas que eu olhei, validei e foi integralmente submetida à aprovação do Conselho. Então, isso não sei se eu consegui explorar as nuances desses desafios e estou aberto às tuas provocações, sempre muito bem-vindas, Tânia. Eu quero fazer comentários por temas que são muito particulares de uma mediação interna corporis, né? Primeiro que você trouxe é mediador interno ou mediador externo? E a opção foi por um mediador interno, né? A segunda é que, em sendo um mediador interno, a gente tem aí dois aspectos do código de ética que você fez uma distinção que eu achei muito importante: a imparcialidade e a independência. Quando eu sou interno à corporação, eu não consigo ter a independência, que você chamou de isenção, a independência, mas você consegue ter a imparcialidade, que você chamou de isenção, né? Então, essa é uma característica da gente atuar em mediação interna corporis, sendo parte da organização. O outro tema que eu vejo com frequência também nessas situações é o que você chamou de plateia, e a gente costuma chamar de rede de pertinência. Quer dizer, na realidade, você tinha uma competição entre duas unidades de negócio, que parecia ser entre os seus representantes, mas ali havia dois times também na torcida, né? De onde, o que resultaria desse procedimento? Gostei de ratificar, no caso, de como as entrevistas privadas ampliam a informação, né? Porque foi nas entrevistas privadas que você ficou sabendo de interesses particulares, e achei o final belíssimo, porque essa é uma questão quando você trabalha dentro da organização, né? Existem tomadas de decisão que, mesmo sendo construídas pela parte, elas precisam do aval do executivo, né? Do CEO e do conselho. E foi construído de tal forma que passou pelo olhar deles e a bola voltou para esses dois representantes dessas unidades de negócio, para que eles pudessem finalizar o consenso com lá o jeitão que eles queriam dar. A gente tem uma pergunta, e aí eu acho que vai na direção de você como um profissional de RH, né? Que parabéns por esse trabalho, colaboração incrível. Alguma dica você teria, Joaquim, para esse profissional interno que tenha essas habilidades, divulgar esse trabalho dentro da corporação?
eu sei que os RHs estão se movimentando muito nessa direção, mas não quis deixar de fazer a pergunta de alguém da plateia que nos provoca a respeito disso. Então, alguma dica? Eu acho que tem várias dicas, né? E ouvindo você falar agora, eu queria até dar ênfase num ponto, porque eu acho que isso responde bem a quem perguntou. Eu fiquei durante o início, porque quando foi oferecido para eles, inicialmente o Conselho de Administração não ofereceu uma mediação externa, inicialmente. Eles disseram o seguinte: a gente precisa chegar a uma solução, não podemos estender, e acho que vocês precisam sentar e conversar e com uma ajuda interna que pode ser do Joaquim, que vocês conhecem bem, que é um diretor de recursos humanos, que já faz isso como, digamos assim, a necessidade do ofício do trabalho, que tem formação e por aí vai, e eles aceitaram. Então, talvez, juntando as duas coisas, primeiro a dica é que a postura imparcial de isenção, ou qualquer outro nome que a gente queira dar a isso, ela tem que ser construída. E eu acho que isso pesou bastante. Ninguém falou abertamente disso, mas se não houvesse um histórico de imparcialidade, provavelmente ele estaria assim, dizer, olha, nós não queremos esta pessoa para mediar. Nós não encontramos isenção. Então, é a construção disso. E a outra coisa que eu fiquei me perguntando muito diante da magnitude desse desafio, até porque estava chegando um CEO novo, tinha também conselheiros que tinham recém-chegados. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso entrar nesse projeto e sair com uma solução construída por eles, que tem que ser deles, eles têm que ser os autores, mas viabilizando a continuidade do relacionamento, me viabilizando como um colega de trabalho que ia continuar. Então, eu fiquei discutindo muito aspectos de conflito de interesse. E eu fiz uma reflexão profunda, compartilhei isso com o CEO e com os conselheiros. Na reunião de abertura com os dois, eu compartilhei com eles também, dizendo até onde eu me sentia à vontade. Então, eu acho que trabalhar isso abertamente, e mencionei com muita clareza para eles essa questão das redes de pertinência, e alertei a eles dos riscos que não foram, eu acho que eu não fui eloquente o suficiente no início, mas as primeiras experiências me deram, digamos assim, o combustível para eu dizer, olha, vamos cuidar, porque isso vai fazer bem para todo mundo. Então, acho que a dica é essa, de você entrar num projeto como esse e tomar cuidado, não se deixar embevecer pela posição que tem, pelo respaldo que, eventualmente, você recebeu de um conselho de administração, porque você precisa se viabilizar depois. Senão você está com um problema grande para resolver. A questão sim, acho que a questão da relação continuada nessas situações interna corporis, ela é fundamental, né? As pessoas vão continuar trabalhando juntas. A gente tem a possibilidade de você visitar um outro lugar profissional seu, que é integrante de comitê de pessoas, né? Isso. Numa situação de compra e venda de empresas, em que você integrava o conselho administrativo do grupo comprador. O que aconteceu e como é que você pode atuar como terceiro nessa situação? Vamos lá. Esse foi um papel também interessante, porque, na realidade, eu era membro do comitê de pessoas do conselho de administração do grupo comprador. Eu não era um conselheiro, até porque eu era o executivo de pessoas. Rapidamente, para o pessoal entender o cenário, era um caso de M&A, a empresa onde eu atuava comprou uma empresa no mercado, uma empresa de nicho, uma empresa de altíssima especialização, com poucas pessoas, 2 sócios que estavam, enfim, que viram na possibilidade da venda, viram lá algumas coisas boas para eles. E para o grupo comprador, eles precisavam fazer a transição, justamente
por ser soluções especializadas, por haver relacionamento com clientes muito importantes. Então, o modelo de compra do M&A, existe uma terminologia técnica aqui que eu vou usar uma única vez e pronto, para não ficar chamado earn-out, que é quando os vendedores vendem, mas uma parte do pagamento vem depois com os resultados da empresa. E, neste caso aqui, o earn-out, a parte do pagamento futuro, era bem pesada em relação ao pagamento inicial, justamente para assegurar a permanência, com acordos de não compete no final e por aí vai. Então, esse é mais ou menos o conceito. E a coisa aconteceu. Eu tive contato com esses sócios da nova empresa adquirida pouquíssimo, somente no momento da due diligence, né? Que aconteceu, obviamente, em todo o processo de M&A acontece, mas nada para criar uma relação de confiança, nada disso. Então, o que aconteceu é que, passado um tempo, começou a acontecer desavenças entre os dois sócios vendedores. Eles tinham que estar lá assegurando a transição adequada, dando tranquilidade para a equipe de profissionais absolutamente especializados, moscas brancas difíceis de encontrar no mercado. Então, nós não queríamos perder esse pessoal, mas isso começou a criar distúrbios, coisas que nós percebemos que chegou para clientes também, o que era ruim para nós, do grupo comprador. E aí a situação foi se deteriorando e os próprios sócios da empresa adquirida, eles chegaram para o nosso grupo e disseram: a gente precisa de ajuda, a gente não está funcionar bem, nós não estamos... Aí, bom, cada um lá deu a sua versão, então, de novo, foi oferecido para eles um suporte e falaram de mim, eles aceitaram, né? E também não sei, de verdade, eu não sei se foi oferecido para ele trazer efetivamente alguém de fora, mas eles aceitaram e a gente começou a fazer um trabalho. E aí eu vou aqui seguir a mesma sequência. Obviamente, o desafio de papel também era a isenção, muito embora aqui, é claro que numa situação limite de litígio, haveria perda para o grupo comprador, mas eles perderiam coisas financeiras muito pesadas. Então, mas eu tinha que também garantir a isenção, porque ganhar a confiança deles. E isso se deu nessas reuniões, conversas iniciais com eles juntos, antes de começarmos o trabalho, para a gente se conhecer, e separados. E, no final, o que eu disse para eles é o seguinte: vocês vão ter, depois dessas 3 conversas, uma junta e 2 separadas, dizer se vocês querem realmente, entendem que eu posso ajudá-los. Eles até brincaram, mas nós temos alternativa. Eu falei: meus amigos, nós sempre temos alternativas. Né? Então, eles tiveram isso. E a outra coisa, assegurar que os dois, de fato, queriam sentar para tratar o tema. Né? Apesar de eles terem pedido, mas eu queria me certificar disso. Eu falei: olha, o que levou vocês a pedirem essa ajuda me interessa, é importante, mas eu quero, ao final dessas 3 reuniões preliminares que vamos fazer, garantir que, de fato, vocês querem entrar de corpo e alma. Usei aquela metáfora da galinha e do porco lá no sanduíche. Para todo mundo aqui tem que ser porco, né? Porque a gente tem que entrar com a carne, não é só com o ovo, né? Bom, muito bem. Então, resolvemos isso, fechamos alguns acordos que eu vou explorar aqui mais adiante nas contribuições. Eu tinha pouco conhecimento da situação problema, diferentemente do caso anterior, que eu estava dentro, sabia o que estava acontecendo. Isso teve que ser explorado. E aí, como eu prometi que não ia entrar muito nas questões metodológicas, técnicas, eu usei muito de uma metodologia de habilidades interativas, que é o uso das perguntas, da sumarização, do parafraseamento, de sumário,
para poder, de tudo que estava sendo falado, e também reuniões juntas e individuais e intercaladas, mas sempre quando vem muita emoção, você precisa usar desses expedientes para tentar tirar o que é emoção e chegar ao ponto. Não é tirar para esquecer que ela existe, não, mas é para, nas falas, tentar extrair o que era o problema, né? E aí também o modelo, a jornada U do Charmer, que todo mundo aqui deve conhecer bem, eu explorei bastante isso. Oi, não estou ouvindo? Talvez não. Se você puder falar algumas palavras sobre a Jornada U, talvez não. Basicamente, de uma maneira bem simples e objetiva, é o seguinte: o U, você tem essa parte aqui que é uma parte de exploração, você entender o que está acontecendo, entender as posições e por aí vai. E no outro extremo do U são as propostas de solução. E nós, seres humanos, seja quando estamos cansados, como estamos vendo o tempo passar, ou por perder a paciência, nós queremos já sair de um lado para o outro, sem dar uma mergulhada no que está dentro, no que está embutido, nas nossas próprias crenças, na estrutura do problema. Né? Trata o que está aparecendo, né? E sem mergulhar nas razões que estão levando. Então, nós temos uma tentação muito grande, é humano isso. Então, meu trabalho com eles ali foi todas as vezes que todo mundo achava que tinha entendido e já queria partir para a solução, eu falava, mas peraí, eu não entendi isso. Eu me colocava na posição do desentendido. E foi bom porque, como eu conhecia pouco o histórico deles, eu não falei de metodologia do U para eles, eu não entrei em nada, eu só fui aplicando, mas eu não entendi, eu queria explorar um pouco mais, conta mais por que isso está acontecendo dessa forma, por que você está se posicionando dessa forma, conta um pouco mais. E aí o que era interessante e natural é que é o seguinte, muitas coisas não vinham na conversa em grupo, só vinham na individual. O poder da conversa individual é importante, por isso que eu sou um torcedor desse modelo, dessas conversas mescladas. E combino isso antes, para ficar tudo claro para todo mundo. Né? Posições e interesses. Né? O sócio que estava reagindo mais claramente apresentando o problema, e ele dizia isso, eu sei que eu estou apresentando o problema, ele falava isso, eu sei que eu estou roendo a corda do que nós combinamos no acordo de venda. E aí a gente vai perguntando, na conversa individual, na terceira conversa individual que eu tive com ele, não foi assim intervalo de 1 ano e meio, não, viu? Foram conversas bem sequenciadas. Teve uma hora que ele sentou muito emocionado mesmo, você via, dizendo o seguinte, cara, eu não estou conseguindo lidar com essa perda. Eu não estou discutindo questões financeiras, que para mim está muito bem, os valores que foram pactuados, que eu já recebi, e o potencial que tem para receber, porque eu acredito no que essa empresa vai dar de resultado, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo que pessoas da tua empresa, ele apontando para mim, falando para mim, eu falei, da tua não, da nossa empresa, venham aqui e comecem a mexer em coisas. E aí nós fomos explorando isso, essa questão do desapego, esse processo natural no processo de venda, que é natural que comece a haver as integrações de sinergias e por aí vai. E ele disse assim, olha, eu estou me descobrindo incapaz do ponto de vista emocional para lidar com esse processo. Eu não estou conseguindo ficar aqui dentro, vendo essa empresa que eu construí com meu sócio com tanto carinho, sendo passada por uma outra empresa. É uma incapacidade pessoal. E a minha presença aqui vai atrapalhar. Acontece que nós temos um acordo de não compete, um acordo de permanência, atrelado ao pagamento lá do earnout. Né? Então, ele me disse com toda clareza nessa reunião, assim, eu estou disposto a abrir mão de alguns ganhos, mas eu preciso estancar esse sofrimento que está acabando comigo. Então, é isso. E eu, no final dessa conversa com ele, foi uma conversa muito longa, era uma conversa que vai demorar 1 hora, demorou quase 3, pela intensidade como as coisas estavam vindo.
E eu falei, olha, a gente precisa tratar isso lá. Você define até onde você quer ir. Mas precisa tratar isso porque isso é uma parte da solução. Tanto para o teu sócio, quanto para os compradores. Né? Que aqui eu estou numa posição de não vou contar nada para ninguém, a menos que isso venha, que seja autorizado. Né? Então, trazer isto foi muito importante. Né? A pauta tem as coisas objetivas e aquelas coisas que são subliminares. Né? Quando ele levou isso na reunião, nós três, ele disse com toda clareza, eu sei que eu não posso reverter porque tem um contrato, mas eu quero, de alguma maneira, estancar o meu sofrimento, eu preciso de ajuda. De você, falando com o sócio dele, e, para mim, de você, fazendo essa conexão com o grupo para ver como é que a gente caminha. E aí vem algumas coisas assim que são bem interessantes nesse sofrimento. Né? Isso surgiu na conversa individual e ele trouxe. Ele falou o nome do produto, fulano de tal, que era o sócio dele. Ele tem as nossas iniciais. Eu não gostaria que esse produto mudasse de nome. Olha só que coisa interessante. Né? Eu não gostaria que isso mudasse de nome. E a outra coisa que ele trouxe é o seguinte, nós temos aqui, essa empresa ela estava naquele momento com 25 pessoas, pelo nível de especialização. Tinham 8 dessas pessoas que tinham entrado no primeiro ano, portanto, ajudaram a colocar os tijolinhos da sala, do escritório. Assim, essas pessoas não podem ficar a ver navios e a gente precisa criar alguma condição para elas, de quando a gente não estiver mais aqui, que ninguém vai fazer nenhuma sacanagem com ela. Ele usou essa palavra aqui, eu vou usar aqui também, estamos aqui entre amigos. Então, veja como são demandas interessantes. Né? Bom, e a outra coisa que também, na medida que eles deram autorização para eu levar isso para o grupo comprador, foi lidar com as objeções do grupo comprador. Né? O grupo, o qual eu estava representando, estava com pouca sensibilidade. Então, eu tive que pegar algumas pessoas e trazer para eles o que estava sendo discutido com a intensidade das emoções e, principalmente, mostrando o seguinte, se ele ficar, o resultado vai ficar pior do que sem ele. Não tem aquela brincadeira que a gente diz ruim sem ele, ruim com ele, pior sem? Aqui era o inverso. Né? Então, teve esse trabalho também para fazer. Então, não foi fácil, que era muita gente do lado de cá, né? Do lado do comprador. Não foi fácil, mas essa acabou se chegando. Então, o resumo da ópera é que depois de várias reuniões e 8 desenhos de soluções propostas por eles, pelos dois, para um caminho de solução, 8, houve uma decisão, aí já envolvendo já os representantes da empresa compradora. Eu não estava me colocando numa posição de representante, estava colocando uma posição de mediador daquele diálogo ali, daquela situação. Se definiu a saída dele, mas não foi imediata como ele queria, por questões de relacionamento com o cliente, de uma série de outras coisas que não cabe entrar aqui. Houve uma flexibilização das partes nos ganhos dele, que estava saindo um pouco antes, versus o que estava ficando, que ficou bom para ele, ele queria sair desse sofrimento. Se desenhou um plano de retenção para alguns dos funcionários que ele queria, não para todos. Aí a empresa também, compradora, fez uma avaliação dizendo o seguinte, olha, tem desses que você trouxe, tem esta quantidade aqui que a gente reconhece que precisa dar um tratamento diferenciado. Isso acalmou o coração dele. E, como tudo na vida, né, você coloca um monte de coisa na cesta, no balaio, como se fala no Nordeste, eu trabalhei no Nordeste, mas, na realidade, nem tudo tem o mesmo grau de importância, e essa foi uma das coisas também que eu acho que o mediador ajudou a hierarquizar essa importância. E aí a questão do nome do produto não foi discutido, não entrou na pauta, e depois isso tudo foi uma disciplina muito importante em mediação, vocês conhecem, que é a disciplina do jurídico. Né? Isso teve tudo que ser formalizado em contrato, com aditivos, e foi muito útil, e a coisa funcionou. Então, esse foi o segundo caso. Vamos lá, Tânia, as provocações suas e dos nossos colegas que estão aqui. É lindo o caso.
Eu selecionei algumas passagens. Primeiro, o que você chamou de preliminares, né? Nas entrevistas em que você teve duas preocupações. Primeiro, eles legitimarem a sua participação como interlocutor, né? Como terceiro. E depois ter clareza de que eles queriam realmente se empenhar para resolver aquela questão. Por vezes, isso corresponde a um grande percentual do nosso trabalho, né? A legitimidade do terceiro e o desejo de resolver. De novo, as entrevistas privadas apareceram com o seu grande valor de dar voz a uma pauta subjetiva, dar voz às emoções e a ativos intangíveis que, às vezes, definem o negócio. Não porque eles sejam definidores, mas porque eles estão se constituindo em empecilhos, em impasses. Então, se eles deixam de ser impasses, contribui para a resolução. E a riqueza de alternativas que foi criado e a criatividade nas soluções, né? De forma que se costurasse os interesses de todo mundo. Eu achei linda essa experiência. A gente tem uma pergunta, mas é uma pergunta sobre mediador externo. Então, eu vou deixar a pergunta para depois que você contar para nós um case em que você atuou como mediador externo, né? Num conflito societário. Tá bom? Obrigada. Vamos a ele, então. Vamos a ele. Então, quem fez a pergunta já fez a ponte. Então, vamos trilhá-la, né? Bom, aqui é o seguinte, aqui de fato eu era um forasteiro, né? Para usar uma linguagem mais assim, eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Aliás, uma pessoa me conhecia, mas essa pessoa saiu da empresa, eu vou explicar o contexto. 4 sócios, no momento passado para trás, né? Muitos anos, mais de 2 décadas, a partir de um trauma que sofreram juntos, quando ainda não eram sócios, eles eram funcionários de uma grande empresa, que numa reestruturação foram demitidos. E aí eles resolveram se juntar e criaram uma empresa, num segmento aí qualquer, eu prefiro não mencionar o segmento, mas era um segmento que, de certa maneira, trazia as experiências que eles tinham, eram pessoas de áreas diferentes, área comercial, área financeira, área jurídica e por aí vai. E, como toda empresa começando do zero, né? Imagina o sacrifício, né? Um sacrifício, inclusive, que eu vou descobrir depois, ao longo das conversas, e eu vou mencionar isso, as respectivas esposas, né? De construção de uma empresa do zero, no momento de tristeza, de sofrimento, de perda de emprego, eram posições que eles tinham, posições relevantes, gerenciais, importantes, enfim. E depois, passados 25 anos, era uma empresa que dava seu lucro, não era assim uma galinha dos ovos de ouro, mas era uma empresa que dava uma lucratividade para os sócios boa, além da remuneração que eles tinham atuando na empresa. E depois de 25 anos, e a idade, né? A idade vai pesando muito, revisão de valores, do que quer da vida, para quê, como, por aí vai. 2 deles, por razões relativamente similares, resolveram que queriam sair do negócio. Eles não queriam mais continuar. E aí, para isso, precisava vender a parte deles para os outros sócios. Mas como o negócio não era um negócio de uma rentabilidade muito maravilhosa, a ponto de terem acumulado muito dinheiro, acumularam um dinheiro para poder viver bem, mas não para comprar a outra parte. Eles estavam ali, tentando, e depois, ao longo das conversas, eu fui descobrir que isso levava 4 anos já. Estava ali aquela conversa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Como é que eu entrei nesse negócio? O gerente jurídico dessa empresa, que era uma pessoa que eu já conhecia no mercado, é uma pessoa muito sênior, uma pessoa preparada, uma pessoa madura, ele já estava na empresa já há alguns anos e ele estava ali meio que tentando resolver isso.
E numa situação dificílima, que os próprios sócios, sem muita experiência com isso, aliás, uma parte aqui, foi uma empresa, obviamente, que foi constituída, e como muitas empresas familiares são constituídas, ninguém pensa naquelas coisas que são paralelas ao próprio processo do crescimento do negócio, mas são vitais para uma harmonização societária, criar algumas coisas relacionadas à governança, criar regras de saída, né? Porque ninguém pensa em casar, ninguém casa pensando já no divórcio, né? Quando você pede o esposo, né, o noivo ou a noiva em casamento, você pede e já não combina com ele como é que vai ser quando vai divorciar. Não, ninguém faz isso. Mas, obviamente, no mundo empresarial, trilhar algumas coisas básicas de governança, regra de saída, regra de valuation, né? Não, então, a empresa não tinha nada. Tinha um negócio que funcionava, rodava, não tinha nada. E esse gerente jurídico, depois de muito desgaste, ele arrumou uma outra alternativa para ele, pediu demissão sumária, sentou com os sócios e disse: eu estou saindo por causa disso, e acho que vocês precisam de ajuda, porque esse negócio não vai terminar bem. E ele mesmo acabou dando essa recomendação e entrei lá eu, né? Primeiro, ele entrar num processo de negociação bastante desgastado. O que a experiência mostra que, muitas vezes, quando chamam uma pessoa para facilitar esse processo, é porque, se me permite uma linguagem mais coloquial, se a vaca não foi para o brejo, se não está no brejo, ela está assim, muito pertinho. E muitas vezes a gente entra para tentar evitar que isso se consume, né? A outra coisa é o seguinte: dois dos sócios já praticamente eles não conversavam mais, não tinha diálogo no dia a dia, e cada um tinha uma posição executiva na empresa, por conta desse desgaste. Um que queria sair e o outro que queria ficar. A questão, e era uma situação dificílima, que era a seguinte: 25% de cada um. E você tinha dois que queriam sair, dois que queriam ficar, você não tinha nem maioria, né? Então, do ponto de vista legal, jurídico, era uma situação dificílima, tinha que passar por um processo de um acordo qualquer, que eu costumo chamar de acordo possível, acordo viável. Porque às vezes você chega a um acordo que não é o ideal, mas você chega àquilo que é possível para o momento, para aquele momento. E aí fizemos as reuniões prévias, e aí o que eu quis fazer nesse caso em especial, depois das reuniões prévias com cada um e com os quatro, na reunião com todos, eu pedi que eu queria ter uma reunião com esses dois sócios que já não estavam mais dialogando. Falei: eu preciso ter uma conversa com vocês, porque vocês vão ser um elemento importantíssimo para esse trabalho, que podem ajudar, que podem criar barreiras que vão ficar intransponíveis. E aí vocês vão gastar dinheiro com mediação, não vai dar certo, e aí não vai ser bom para ninguém, nem para vocês e nem para mim, porque, além do dinheiro, eu quero sair daqui com a sensação de que alguma coisa a gente fez, né? Uma sensação de dever cumprir. Fizemos essa reunião, acertamos os ponteiros e fomos lá, entramos. E aí vamos lá, contribuição do mediador, né? Para esses avanços. Primeiro, fazer aquelas continhas básicas que a engenharia às vezes ajuda, né? Eu vim de lá, né? Apesar de ter buscado depois um caminho nos últimos 30 e tantos anos. Agora, gente, vamos olhar de uma forma sistêmica para esse negócio. É um negócio que já está aí dando sinais de fadiga. É um negócio que não tem margens muito dilatadas, no geral, e as margens desta empresa, elas estão, digamos assim, no segundo quartil, comparado com as margens de empresas do mercado, ali entre a mediana para baixo. E nos últimos 4 anos, né, os resultados eles não estão vindo bem. Então, veja, esse negócio vai caminhar para uma direção, já está caminhando, que foi sinalizado pelo fulano, o gerente jurídico, que, se olhar do ponto de vista sistêmico, todo mundo vai perder, né? Então, falamos muito sobre isso. Um outro desafio foi a restauração do diálogo respeitoso.
principalmente entre essas duas pessoas, né? E sempre nessas reuniões que alguma coisa acontecia que levantava o tom, e nós combinamos isso lá atrás, eu pediria a ajuda dos outros dois, que estavam numa situação de estabilidade no relacionamento melhor, e nós combinamos isso. E aí eu fui utilizando também, sem entrar nessas questões teóricas, metodologia de comunicação não violenta. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa de uma certa maneira, que estava embutida ali muita emoção e acabava atingindo, eu, com o consentimento deles, combinado, dizer, tenta refrasear isso e falar de uma maneira diferente a mesma coisa. Então, no início era terrível, porque engasgava, não saía, mas depois o processo foi se acomodando e, melhor do que isso, depois ele foi parando de existir. Já os posicionamentos, eles já não vinham mais com aquela carga emocional, violenta como é. Então, isso foi uma das coisas que eu acho que foi legal. Uma descoberta muito interessante que eles foram trazendo, e eu fui pegando esse troço, eram as esposas. E aí eu fui descobrindo, ao longo do que eles falavam, que eles sempre se remetiam ao passado, mas, gente, a gente saía junto, a gente combinava almoço junto, nós viajávamos juntos, nós 8. Né? E aí eu fui percebendo que as esposas, elas tinham alguma coisa ali que eu podia lançar mão. De tanto isso ser repetido, né? Uma hora eu disse para eles o seguinte, eu tenho ouvido muito vocês falando sobre isso, aí eu fui testando com eles o meu entendimento, habilidades interativas, né? Eu fui testando se o meu entendimento sobre o relacionamento deles fora da empresa, com as famílias, com as esposas, era aquilo mesmo, e eles disseram que sim. E aí eu perguntei para eles se eles se incomodavam se eu conversasse com as esposas. Um deles ficou um pouco assim, os outros concordaram, e eu combinei que faria o seguinte, que eu conversaria inicialmente com as 4, para ouvi-las, depois eu conversaria individualmente com cada uma, para ouvi-las individualmente. E foi muito interessante, porque elas tiveram um papel fundamental no desfecho do caso, que poderia acabar com ou uma briga judicial inglória, dificílima, ou poderia acabar com a empresa. Então, o papel delas foi muito interessante desse relacionamento que elas tinham. Então, isso foi um ponto que eu acho que ajudou bastante. E a outra coisa que eu acho que a mediação ajudou foi a ajudar a reconstruir uma percepção daquilo que eles diziam que era justo. Porque os que queriam sair diziam o seguinte, nós queremos receber um valor justo pela empresa. Embora não tivesse nenhum mecanismo de valuation, nada. E os que estavam diziam o seguinte, mas vocês querem receber um valor justo pela empresa, mas consideram justo vocês saírem e deixar a gente nessa situação? A gente não quer ter sócios que a gente não confia. Olha que interessante. Os que ficavam, eles ainda tinham uma relação de confiança com os que queriam sair. Então, não estava tudo perdido, né? Então, eles não queriam ter outros sócios, né? Ou eram eles ou tinha que chegar a uma solução. Bom, resumo da ópera é o seguinte, nós não conseguimos resolver isso só nós na mediação, por uma razão bem específica e técnica. Depois que se discutiu essa questão da justiça, eu explorei muito com eles a diferença entre o legal e o legítimo. Eu explorei essa dualidade. Nem tudo que é legal é legítimo e nem tudo que é legítimo é legal. Então, nós exploramos muito isso. E, obviamente, o convite que eu fiz para eles é trilhar o caminho do que é legítimo e deixar o legal para a gente resolver depois. Porque eu disse para eles, do ponto de vista legal, vai ser complicadíssimo trilhar um caminho aí na esfera judicial. Bom,
Então, mas a mediação ela não foi concluída ali. Por quê? Porque eles concordaram que devia se chegar a um valor, né? E eu não sabia fazer isso. Falei, olha, então, levantei o dedo e falei, olha, esse cara não sou eu. Eu não sei fazer isso. Eu conheço os mecanismos de múltiplo de EBITDA, fluxo de caixa descontado, mas eu não sei fazer. E aí eles concordaram em ter uma arbitragem técnica, formal, com todas as formalidades, que eu não participei, por razões óbvias, né? Mas que se chegou a um cálculo de valor e se chegou a uma forma de pagamento. Porque, inicialmente, os que queriam sair queriam ter um valor mais imediato na mão, obviamente que os que queriam ficar não teriam. Então, eu acho que a mediação, nesse caso, ela resultou numa solução parcial, mas pelo menos encaminhou, evitando que houvesse um desastre maior, de isso para a esfera judicial ou, eventualmente, levar a empresa a um processo como acontece muito em empresa familiar. Ela pede valor, pede, até que chega uma hora que você tem que vender por um valor irrisório. Tem diversos exemplos assim. No curso de empresas familiares que eu dou no IBGC, eles me pediram para dar, como é que é a atuação do Conselho de Empresa Familiar, tem vários exemplos de empresas que são vendidas por valores irrisórios, dentro daquele conceito de é melhor vender o anel para não perder os dedos, né? Vende por um valor irrisório para quê? Para que a empresa não entre numa situação que ela começa a comprometer o patrimônio, né, das famílias. Bom, e teve um negócio interessante que aconteceu aí, que foi o seguinte: eles resolveram, chegaram a um valor que eu não sei qual foi, eu não estava lá e isso já não me interessava mais, a uma forma de pagamento que eu sei que foi diferida, né? Mas eu não sei quais foram as bases. Resolveram, saíram, e aí os dois sócios que ficaram, passado aí um par de meses, me chamaram para ajudá-los a adotar, a implementar alguns elementos de governança, e principalmente um acordo de sócios onde pudessem ser definidas coisas como, eu vou me ater a ela, condições de saída no futuro, ou de entrada de novos sócios. Teve muito mais coisas ali dentro, como era um acordo societário, eu também precisei de usar um colega da área jurídica especializado nisso, porque tem valor legal. Então, essa foi mais ou menos a história desse caso. Estou abrindo para vocês. Eu vou falar em nome do vocês, porque eu fiquei encantada com o caso por muitos aspectos que eu quero sublinhar e que são muito importantes para nós que trabalhamos com mediação, facilitação de diálogos e no âmbito empresarial em especial. O primeiro que eu quero destacar é essa possibilidade que o facilitador de diálogos tem de desenhar o processo de diálogo, né? Quando você diz, eu quis falar com os dois sócios que estavam em desacordo. Depois você diz, eu quero falar com as 4 mulheres, eu quero falar uma por vez, eu quero falar com todas juntas, né? Então, à medida que a informação vai chegando à mesa, o procedimento tem flexibilidade suficiente para a gente ir desenhando as próximas etapas. Eu gostei muito disso no caso. O outro aspecto que eu gostei muito foi o do agente de realidade. A gente usa essa expressão no curso de mediação do Mediare, né? É quando você chega e diz assim, vamos olhar para o futuro? Vamos ver o que a gente tem pela frente? Olha só, né? Já tinha sido até anunciado pelo jurídico, né? A possibilidade do uso da comunicação não violenta, então, assim, é um instrumento que fica muito aberto a outros saberes. Aquilo que a disciplina que puder contribuir para uma tomada de decisão consensual é bem-vinda para alimentar o trabalho do mediador. E um último aspecto que eu quero destacar
que foi muito bonito, porque a gente tem trabalhado com a ideia, Joaquim, de mediation windows, de janelas de mediação em processos adversariais, como a situação judicializada ou arbitralizada, né? Porque esses dois sistemas eles ficam muito engessados pela pauta inicial. Aquilo que abre uma judicialização ou que abre uma arbitragem, esses julgadores, tanto no cenário do Tribunal de Justiça quanto os julgadores do cenário da arbitragem, eles precisam ficar restritos àquela demanda inicial. E quando você abre uma janela para mediação, você alarga essa pauta e, às vezes, isso contribui muito para o resultado final, porque outros aspectos surgem. E, nesse caso, a gente teve a situação invertida. A pauta foi enormemente alargada, né, por todos esses atores que você convidou à mesa. Muitos ativos intangíveis foram trazidos, e, na hora que a pauta estreitou para valor e forma de pagamento, um julgador, né, como um trio arbitral ou um árbitro, entrou para complementar o trabalho. Mas o trabalho foi lindamente desenvolvido durante o processo de diálogo e finalizado dessa forma em que era preciso arbitrar um valor e uma forma de pagamento, né? Super bonito, super bonito. Nós temos 18 minutos. Tá bom. E aí nós temos as empresas familiares na sua fala, que são muito caras para nós que trabalhamos com mediação. Então, você compartilha conosco, nesse tempo, essa experiência como membro de um conselho consultivo, um membro independente, atuando num processo sucessório, que é assim um dos momentos tensos da negociação numa empresa familiar, é o processo sucessório, né? Você acha? Eu acho. Eu acho. Nossa, é uma Eu loucura. acho. Eu É uma acho. loucura. Na Como empresa familiar, acho que tem pelo menos 3 grandes. É uma loucura. Você tá... remuneração é um tema cáustico, inovação é um tema cáustico. Como é que você articula o novo com a experiência, a tradição, etc, etc, etc. E sucessão. Então, você trouxe um caso de sucessão, vamos ouvir para a gente aprender um pouco mais. É impressionante como que sucessão é uma dor que tem em todas as empresas e em diferentes estruturas societárias. Isso a gente enfrenta em multinacional também, mas quando chega na empresa familiar é uma loucura, né? Os números das pesquisas mostram o quão distante as empresas no mundo e no Brasil estão distantes e as empresas familiares, né? Então, bem rapidamente, o cenário é o seguinte: uma empresa longeva, 40 anos, muito bem sucedida, até diferentemente dessa terceira, já com algumas estruturas de governança estabelecida, né? Amadurecendo, mas estabelecida, o que é muito bom. E aqui eu vou falar chovendo molhado, mas é o seguinte: muitas vezes, quando você vai ajudar uma empresa que sugere introduzir alguma coisa de governança, tem custo? Tem. Claro que tem. Tudo tem custo. Agora, os benefícios, eles são absurdos. Isso se paga em situações como essa que a gente acabou de viver nesse terceiro case. Se você tivesse um modelo de governança estabelecido, o mínimo que fosse, o desgaste poderia ter sido bem melhor. Dois irmãos, com herdeiros trabalhando na empresa, 2 de um lado e 1 do outro, né? E eles estavam querendo sair para o conselho consultivo, sair da gestão, que eu já havia um conselho consultivo que eles tinham os 2 chapéus, estavam no conselho, e queriam sair aos poucos e passar o bastão, né? Mas não conseguiu chegar a um consenso de para quem passar e como passar. E para quem, leia-se, para quem seria para um dos 3 herdeiros que estavam lá, ou passar para alguém de fora, né? Eles subiriam para o conselho. Então, esse processo foi caminhando, até que eles resolveram buscar
uma ajuda, enfim, acabei sendo contatado e nós formamos um comitê de sucessão. Então, vamos lá, bem de uma maneira mais concisa. Primeiro, os desafios foi entender e mergulhar nos valores daquela empresa, daquelas pessoas, né? Porque no processo de sucessão a gente vai aprendendo uma série de coisas, né? Inclusive aprende a cuidar do sucedido também, né? Não é só do sucessor, né? Eu precisava entrar e entender. Interesse dos fundadores sobre o futuro da empresa. Se de uma maneira mais prática é o seguinte: vocês querem que essa empresa fique para a família? Como? Querem que a gestão também fique com a família? Ou estão dispostos a eventualmente vender, se essa for a vontade dos herdeiros? Então, falamos sobre coisas assim. Isso nas entrevistas preliminares, tá? De novo, conversando primeiro com os fundadores, e eu conversei também com os 2 herdeiros, e, obviamente, com os integrantes do conselho consultivo, não era um conselho de administração, que eram 2 pessoas que não eram independentes. Dentro de governança, a gente chama de externo, porque já tinham relações com a empresa, né? Então, não eram independentes. Inclusive, relações comerciais que tiveram, e um deles ainda tinha. Então, não era independente, mas era um olhar de fora. Então, conhecer os herdeiros, eu queria entender quem eram eles, conhecer as aptidões que eles tinham, que eles trabalhavam, como é que eles entraram na empresa, os relacionamentos entre si e com a família como um todo, e interesses. Esse é um ponto importante que vocês vão ver lá atrás, que foi bem interessante, na frente, que foi bem interessante. E desvendar. Eu comecei a entender nas primeiras conversas que tinha uma rede de influências, né? Eu queria desvendar essa rede de influência. Que agentes eram esses, né? Obviamente, esses conselheiros tinham muita influência, mas tinham outras pessoas que tinham influência, eu vou dizer já para vocês. Bom, quais foram as contribuições que eu acho do mediador nesse caso? Primeiro é entender claramente a arena dessa disputa. Quem é que estava na peleja, né? Se eram só os fundadores, e era uma peleja que não era uma briga, mas era uma disputa de conceitos, de percepções, de crenças. Porque eu acho que fulano pode ser, porque eu acho que ciclano pode ser, eu acho que ciclano não pode ser por causa disso, eu acho que se vier alguém de fora, todo mundo achava muita coisa, mas era base no achismo. E eu queria saber como é que estavam os herdeiros nesse negócio todo. E eu descobri uma coisa bem interessante, que era uma disputa mais dos fundadores do que dos herdeiros. Os herdeiros também tinham, mas era mais dos fundadores. Segundo, era definir com clareza qual era a pauta, que estava ligada com aqueles interesses dos fundadores sobre o futuro da empresa, né? Se eles enxergavam a empresa como um investimento, alguma coisa que eles puseram dinheiro e que dá retorno, e dava um bom retorno, ainda dá, essa empresa está aí funcionando, graças a Deus, muito bem. Mas, para além desse retorno, os 2 diziam que tinha que ser uma empresa que era para a família. Não era só uma fonte de riqueza, era alguma coisa que eles construíram para a família. Depois vocês vão ver lá na frente que isso foi ratificado nos protocolos que nós fizemos como resultado. Bom, a outra coisa era introduzir elementos objetivos na avaliação. Aí, lembra que eu falei logo no início da mediação, que ela oferece uma conexão com outras disciplinas, disciplina do coaching, da mentoria, né? Das competências que estão disponíveis para todo mundo, mas as áreas de recursos humanos, via de regra, esses profissionais acabam exercitando, trilhando, né? E aí comecei a introduzir, propor conceitos de vamos tentar colocar o objetivo, vamos fazer avaliação de competências, vamos fazer uma avaliação de potencial, vamos fazer um inventário de interesses. Porque nas conversas com os herdeiros preliminares, uma pessoa especificamente me deixou, como se diz na gíria, com uma meia dúzia de pulgas atrás das orelhas, né?
E como eu não tenho cabelos, elas ficam, de certa maneira, incomodando bastante, porque elas ficam só ali na pele, né? Queria saber os interesses, né? E eles toparam esse negócio. E foi muito interessante, porque nessas conversas, além da gente entender um pouco mais dos perfis de cada um desses herdeiros, da sua preparação, um dos herdeiros, nas conversas individuais dentro desse processo, não nas que estavam na mesa de negociação com todo mundo, colocou claramente que ele entrou na empresa por inércia, para não discordar dos pais, mas que ele não queria isso para a vida dele. Então, olha que coisa interessante. E isso foi tratado no momento oportuno. E uma outra coisa é o seguinte, de novo, o papel das mães, né? Toda hora elas apareciam nas conversas. E eu fui descobrindo que elas nunca tinham pisado na empresa, pisado do ponto de vista de trabalhado na empresa, nunca trabalharam. Mas não tinha nada que envolvesse a empresa e a família que acontecesse sem a bênção delas. E essa palavra bênção, inclusive, foi uma expressão utilizada algumas vezes por eles. E aí, tal como no caso anterior, eu ofereci para ele a oportunidade de eu conversar com elas, né? E foi uma beleza de uma descoberta, porque eu percebi que elas eram, acima de tudo, amigas. Percebi que as famílias eram amigas, a ponto de depois que, nas épocas de vacas gordas, quando a empresa começou a ganhar dinheiro, eles compraram terrenos no condomínio, contíguos, um do lado do outro, construíram duas belíssimas casas, e essas casas elas tinham áreas independentes, e na interseção dos dois terrenos tinha uma área comum, onde, ao longo dos anos, as celebrações das famílias, desses núcleos, e até estendidos outras pessoas, acontecia ali. Bom, então eu conversei com elas, entendi, e perguntei para elas se elas gostariam de, numa próxima reunião, estarem junto do fórum, né, da conversa. Elas aceitaram, eu levei isso para eles concordaram. Agora, o fato interessante é o seguinte, depois que eles concordaram, tinha uma data marcada, elas me ligaram juntas, né? Esses brinquedinhos aqui ajudam essas conexões de fazer juntas, uma ligação por vídeo. Digamos que elas queriam propor um lugar para a reunião. E eu falei, proponho, depois a gente compartilha. Elas disseram, nós não queríamos fazer essa reunião na empresa, a gente queria fazer essa reunião aqui. Nesta área onde, por muitas vezes, e ainda continuamos fazendo isso, a gente tem as nossas melhores memórias de celebração das coisas da família. Eu ouvi, não fiz nenhum julgamento, até porque, quando a gente fala de empresa familiar, tem que ter um cuidado muito grande de evitar misturar as coisas, mas eu gostei da ideia delas, mas não manifestei nenhuma. Levei para eles concordaram. Então, olha como é que é sutil, porque elas queriam fazer num lugar onde tinha o aconchego da família para uma decisão como essa. E o interesse dos herdeiros, eu falei com vocês, um dos herdeiros claramente colocou que não queria, não sabia como dizer isso para os pais, e isso foi uma conversa individual comigo, então eu propus que houvesse uma reunião. Ele fazia parte da família que tinha os 2 filhos, tá? Ele, os pais e eu o ajudei a organizar a conversa com ele, a conversa com os pais. Então, tem um trabalho de coaching aí. E depois, quando ele decidiu eu realmente sair da empresa, ficou só como acionista, ele pediu ajuda como mentor para ajudá-lo a desenhar o caminho que ele escolheu para uma área que eu nem conhecia muito, aliás, eu não conhecia nada, mas ajudar a organizar a cabeça dele. Então, resultado, foi contratado um executivo externo com prazo de 18 meses para assegurar a transição, porque ficou provado que nenhum dos dois tinha as competências para tocar a empresa, então não podia colocar o risco do negócio. Assim, houve uma criação de um protocolo de família como resultado,
que é diferente do acordo de sócio. O protocolo de família é muito mais digamos assim, um documento moral para discutir isso, quem entra na empresa, quem pode, quem não pode, até porque eles eram solteiros ainda, os herdeiros. Então, aproveitamos para tocar esse assunto. E no protocolo de família, que teve a duração de 5 anos, que pode ser renovado ou não, ficou definido algumas coisas. Primeiro, que o executivo sairia, entraria, sim, um dos herdeiros, esse que despontou mais como mais preparado, com a concordância de todo mundo, e que a gestão da empresa ela sempre ficaria na mão da família. Então, é o que está acontecendo lá. Nesse momento, está havendo a transição, saindo esse executivo e assumindo o herdeiro que foi escolhido. Temos 5 minutos ainda, né? Desculpa ter me alongado tanto. Eu não estou te ouvindo, Tânia, está no mudo. Eu vou cair no mesmo lugar que eu caí nos casos anteriores, que é do encantamento. E esse encantamento está sendo expresso aqui no nosso chat. Depois, se você puder visitar, o encantamento com a riqueza dos casos e agradecimento pelo aprendizado. Eu fiz alguns destaques e eu vou só nomear para que caiba no nosso tempo e a gente ainda possa se dar um fraterníssimo abraço de boa noite. Inventário de interesses, eu gostei muito dessa expressão. E como que, nesse caso, mapear os diferentes interesses e competências, né, ajudou numa solução belíssima, que é de você ter um profissional externo transitório, para depois retomar e voltar às mãos da família, o tempo do pessoal que está aí na sucessão se preparar. É muito lindo como a mediação viabiliza a criatividade, né? Viabiliza a inserção de outras disciplinas, como o coaching que você citou. Então, a gente tem aí muito agradecimento a você, Joaquim, muito encantamento pelo aprendizado com os casos. No Q&A, uma pessoa fez uma distinção também para essa riqueza que foi fazer uma distinção entre legalidade e legitimidade, né? Que pode ser... Desculpe, que pode ser uma reflexão que possa desfazer alguns impasses que a gente encontra na mediação. Então, assim, eu quero deixar os últimos minutos com você e as mensagens continuam chegando. Muito obrigada, que generosidade, quanto conhecimento, quanto aprendizado. Então, são seus esses minutos finais. Porque eu que agradeço muito essa oportunidade de estar falando com você, que eu tenho uma admiração grande, falar para pessoas que, enfim, eu estou vendo aqui, não estou vendo rostinhos dela, mas certamente são pessoas preparadas. É muito bom. Só quero fazer um inventário de interesses, não é uma terminologia minha, isso são ferramentas, talvez os profissionais aí, alguns profissionais conheçam bem, existem ferramentas disponíveis que fazem isso e que são muito valiosas em situações assim. Porque muitas vezes você tem pessoas muito competentes para várias coisas. Eu, particularmente, até acho que esta pessoa que optou em trilhar um novo caminho, para mim, olhando assim para ela com um olhar clínico, com a lupa, talvez eu que tivesse mais pista para se tornar um grande executivo, mas não queria, porque os interesses eram outros. Como é que você faz isso? Em empresa familiar acontece isso. Muitas vezes os fundadores, os pais, querem um negócio para os filhos e os filhos não querem. É uma coisa horrível, né, se você não faz isso. Você fica com um péssimo profissional trabalhando na empresa e poderia ter um ótimo acionista, se fosse o caso. Então, muito obrigado a vocês todos. Eu estou disponível para sempre que precisar e é um prazer muito grande. Muito obrigado mesmo. Me convide para participar como ouvinte de outros eventos, que aí eu também quero aprender com outras experiências que a gente vai acumulando, né? Tá bom. Eu vou me encarregar de mandar para você o link dos próximos webinários, mas queria que você não saísse da tela antes de olhar os cumprimentos. Aluno seu do IBGC
dizendo do Que prazer legal. de te ouvir. E uma outra pessoa dizendo foi uma verdadeira aula, muito obrigada. Eu também acho que foi uma verdadeira aula e vamos ver se essa aula pode se repetir em algum momento aí da nossa convivência, fazendo um recorte de todo esse seu conhecimento para compartilhar de uma maneira ainda mais profunda algum desses temas conosco. Sou muito grata. Bom. Sou muito grata aos presentes. Vocês estão aqui comemorando os 25 anos do Mediare esse ano. O 25º inscrito de hoje, assim como de todos os demais encontros do ano, vai receber um livro. Depois a Lígia vai fazer o levantamento, você vai receber um e-mail e o título do seu livro vai chegar para você pelo correio. Olha, não quero colocar inveja a ninguém, mas o meu eu já ganhei, viu? Com dedicatória é tudo. Então, olha aqui, olha. Gratidão também por isso. Vou ler e vou aprender, tirar bons aprendizados daqui, viu? Ótima noite para todos vocês. Obrigada. Fiquem muito bem, fiquem em paz, né? Você pode ficar mais 5 minutos enquanto a sala esvazia, que eu quero poder te dar um abraço de agradecimento. Enquanto isso, você vai olhando o chat, porque os cumprimentos para você continuam chegando. Gente, boa noite. Legal. Um prazer imenso por todo o aprendizado de hoje, pelos 25 anos do Mediare, pela presença de vocês no primeiro webinário do ano. Muito, muito, muito obrigada. Especial agradecimento a você, Joaquim. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Vou ficar por aqui, então.